Então, boa tarde mais uma vez, sejam bem-vindos à aula do terceiro ano do ensino médio vespertino, turma C&D. Vamos lá. Nossa aula de bioquímica. Então, vocês já estão vendo aí, quem não tem essa página, eu vou passar mais uma vez, né, essa página aí para que vocês tenham acesso a esse conteúdo. Ele é livre, é um conteúdo livre. Tá? E compartilhem entre vocês. Eu acho que esse momento de pandemia é muito interessante, que é a oportunidade de a gente se ajudar mutuamente. Tá? Nós do colégio, nós que somos componentes, eu também me insiro nele, do colégio público, nós não temos tantos recursos, né, como outras instituições, mas vamos usar da melhor forma o que temos, ok? E a minha aula é muito semelhante ao que eu dou na aula particular, tá? No colégio particular. Então, vamos lá. Vimos água e sais minerais, né? Então, esses aqui são os componentes são as substâncias inorgânicas e orgânicas que compõem a célula viva, né? Então, esses componentes, eles são componentes orgânicos e inorgânicos, como nós vimos, água e sais minerais, vimos glicídios, vimos proteínas, né? Vimos proteínas todo, né? Vimos proteína com configuração, que ela é formada por aminoácidos, as estruturas das proteínas, vimos quais são as funções das proteínas estruturais, enzimáticas, funções de defesa, de transporte, movimento, regulação. Então, vimos alguns pontos que são muito interessantes em relação às proteínas, e vimos também que essas proteínas, elas têm características próprias. As enzimas, por exemplo, elas são espécie específica, né? Mecanismo de tipo chave e fechadura. Nós temos fatores que influenciam na atividade das proteínas. Nós temos as imunoglobulinas, que também são proteínas de defesa, como vocês viram aqui, né? Proteínas de defesa, as imunoglobulinas, ou anticorpos. Nós temos aí a resposta imune, que significa a resposta imune tão atual, né? Tão atual nos dias de hoje. E o processo de imunização ativa e imunização passiva. A imunização ativa, ela vai fazer com que o seu corpo ele crie a possibilidade de criar anticorpos, né? Então, ele vai ser estimulado, seus anticorpos, seu sistema imune vai ser estimulado a produzir esses anticorpos. Por outro lado, a imunização passiva, você já vai tomar esses anticorpos já prontos, em forma de soro, por exemplo. Ok? Vocês têm dúvidas? É importante que você se pronuncie nas dúvidas, porque as dúvidas também me faz interagir com vocês e entender o que vocês não conseguem entender aqui nessas explanações. Tá? Então, vamos lá para o último tópico dessa parte, né? E volto a dizer, isso não significa que amanhã tem uma nova avaliação, né? As avaliações, elas são contínuas, né? Não tem tempo nem hora, né? Na verdade, tempo e hora tem durante as suas aulas, mas o tempo todo vocês vão estar sempre sendo avaliados. Então, falamos aí, vamos falar dos ácidos nucleicos, né? Os ácidos nucleicos são macromoléculas, então não são moléculas simples, são moléculas aí mais complexas. Essas macromoléculas, né, que são os ácidos nucleicos, são aí moléculas de ácido desoxirribonucleico, né? Também chamado de DNA ou ADN, e ácido ribonucleico, também chamado de RNA ou ARN, tá? Esse ARN é mais difícil de você encontrar, mas você pode encontrar. Então, o DNA, ele carrega as informações genéticas, né? Então, a informação genética, e aí você lembra aí que informação genética é aquela que é passada de pai para filho, de uma relação hereditária, né? Então, as informações que você tem no seu DNA são as informações oriundas, parte da sua mãe e parte do seu pai. Tá? Então, o DNA, ele carrega informações genéticas relativas ao funcionamento da célula, das atividades do organismo e da determinação do plano de construção do ser. O que seria esse plano de construção do ser, professor? Seria exatamente quanto você mede, qual altura, qual cor de pele, cor de olhos, textura de cabelo, cor do cabelo, e assim por diante, né? Então, o plano de construção, como se fosse o DNA um livro de receita. Na verdade, ele é um livro muito grande de receitas, né? Então, você tem muita informação nessa molécula.
Então, isso é possível nessa construção. Então, o DNA, ele orienta a produção de RNA, que, por sua vez, determina a síntese de proteína. Então, com o destaque das enzimas que controlam as reações metabólicas. Então, o que seria? O DNA é uma molécula que ela não pode ser fragmentada, né? No caso, uma célula normal, você tem a molécula de DNA, e essa molécula é uma molécula que ela é como se fosse da biblioteca aquele livro que só é de consulta, né? O livro de consulta, um livro que não pode sair da biblioteca. Então, o DNA, ele precisa ser copiado. E quem é que faz essa cópia? Esse RNA. Esse RNA leva a cópia lá da receita do que você quer, e essa receita, ela vai ser aí traduzida, né? Então, ela primeiro é transcrita, depois traduzida. E essa relação aí é o dogma, né? Esse aí é o dogma da biologia, que fala exatamente da relação do DNA, que orienta a produção do RNA, que vai produzir vai possibilitar a síntese proteica. Lembrar que essa configuração aqui, né, ela foi proposta por Watson, né, James Watson e Francis Crick. Eles idealizaram esse modelo tridimensional, né, que é essa fita dupla, e essa fita dupla, né, também chamada de dupla hélice, né, com um espiral num eixo imaginário, ela é uma fita de uma cadeia polinucleotídica. O que seria polinucleotídica? Porque se a gente der um zoom aqui nessa região, vocês vão ver que nós temos aqui os chamados nucleotídeos, tá? Adenina, timina, citosina, guanina. Nós temos as chamadas bases nitrogenadas. Então, uma cadeia polinucleotídica significa que é um polímero. Poli são vários e meros são partes. Então, ele é formado de várias partes, né? Cuja unidade é o nucleotídeo. Então, nucleotídeo A, que é adenina, nucleotídeo T, que é timina, nucleotídeo C, que é citosina, e nucleotídeo G, que é guanina. Ok? Tranquilo, vamos seguir. Aí nós temos exatamente como é mostrada, né, como é configurada essa macromolécula, né, nós estamos trabalhando aqui por enquanto com DNA. Então são duas cadeias polinucleotídicas. Por que duas cadeias? Porque elas são formadas por duas fitas, né? Essas fitas que vão formar o DNA, ela possui aí os chamados nucleotídeos, tá? Esses nucleotídeos, eles são formados aí por um grupo fosfato, por um carboidrato, que é a pentose, que nós já vimos lá em carboidratos, e por uma base nitrogenada, que a gente vai ver também aqui agora. Então, a dupla cadeia, né, a molécula de DNA, ela é formada pelo grupo fosfato, que é esse daqui, grupo fosfato, por uma pentose denominada desoxirribose, já que é o DNA, se fosse o RNA seria ribose, então por uma pentose denominada desoxirribose, e por uma base nitrogenada, que a gente vai ver aqui que são 4. Tá? São 4 tipos de bases nitrogenadas, representadas pela letra A, T, C e G, tá? No caso do DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. Sendo que essas bases nitrogenadas, elas se combinam, né? Uma com as outras, claro que a combinação, elas vão formar as chamadas pontes de hidrogênio, né? E essas ligações são as seguintes, A, T, C, G. AT, Agnaldo Timóteo, né? Desculpa, ele faleceu, mas assim, só para que a gente lembre. E nós temos aí Gal Costa, que aí seria só para a gente lembrar como é que elas são combinadas. Lembrar que a ligação entre A e T são dupla e a CG é tripla, tá? Então, vocês têm aqui, ó, timina, adenina, guanina, citosina, ligação tripla, ligação dupla. Adenina, timina, ligação dupla, e citosina, guanina, lembrando que isso aqui é um lado da fita e esse aqui é outro lado da fita. E aí ela está aqui em dupla hélice, a representação em escada, e aqui a representação da estrutura molecular, tá? E aqui mostrando o nucleotídeo. Tranquilo até então? Vamos lá, segue o barco.
Então, gente, essas bases, elas são complementares. Uma fita é complementar a outra. Então, essa fita da direita, da esquerda, ela é complementar da direita. A fita 1 é complementar a fita 2. Se eu te digo, né, que a quantidade de timina será sempre a mesma de adenina e a de guanina sempre a mesma de timina, a timina sempre a mesma de adenina, a de guanina sempre a mesma de citosina, isso dá por causa das proporções. E aí a gente pode fazer um cálculo bem simples. Se eu digo para você, e aí prestem atenção que isso é questão de prova, que o DNA tem 10% de adenina, 10% de adenina, 10% de adenina, qual será o percentual das outras 3 bases? Se eu digo que aqui tem 10%, tem quanto de timina, gente? Gente, tem quanto de timina? Vocês estão aí? Na série Zou, eles falam que uma terceira hélice dos animais. Não se aplica aqui. Eu não conheço essa terceira hélice não, viu, doutor? Eu não conheço essa terceira hélice não. E aí? E aí, gente? Se eu tenho aqui 10% de adenina, quanto eu tenho de timina? Se ela é complementar, quanto eu tenho de timina? Para quem está prestando atenção, eu vou dar uma pista, ó. 10%. Aê, depois da pista, muito bem. Isso aí, mas pelo menos falou, muito obrigado. No total, as duas, tem quantos por cento? 20%. Mas para 100% faltam quanto? 80%, né? Então, vai ser quanto de citosina? E quanto de guanina? 40. Aí, 40, inclusive está aqui, ó, 40 e 40. Certo? Agora vamos lá, ver se entendeu realmente. Se eu digo que tem 5% de citosina, tem quanto do resto? 5% de citosina. E aí? Tem quanto de guanina? Guanina tem quanto? Se tem 5% de citosina, vamos lá, né? Se tem 5 de citosina, vai ter 5 de guanina. E vai ter quanto do resto? 55 de adenina, ou 55 o quê? 45 de adenina e 45 de timina, ok? Ok, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Alguém não entendeu isso? Dá 100%, gente. Uma Professor, complementa. Oi? você poderia explicar novamente, por favor? E sim. Se eu digo, isso cai na prova, viu? Principalmente nas minhas. Se eu digo que tem 10% de adenina, a fita é complementar. As fitas são complementares, ó. São complementares. Se elas são complementares, se uma faz par com a outra, a adenina é ATCG. Então, se uma faz contato com a outra, então você tem, ó, quanto aqui? 10%. E a de cá, eu vou botar até na mesma cor para dizer que eu estou fazendo com a mesma linguagem. E citosina tem quanto? E guanina. Se tem 10 de adenina, tem obrigatoriamente 10 de timina. E aí fica 80, fica 20, né? 20. Não é 10 mais 10%, 20. Falta quanto? 80. Divide 80 por 2 aqui, dá quanto? 40 para cada, gente. Então não tem como errar. Se eu digo que é 5% de timina, vai ficar 5% de adenina e 45 para cada um do outro, já que sobra 90. Ok? Se eu digo que é 2% de adenina, fica quanto, gente? E aí, fica quanto? Vamos, gente. Yasmin, Felipe, Giovana, bora Eduardo, bora Bianca, bora Antônio. E aí, Sayonara. Fica quanto, gente? Se são 2% de qualquer um, no caso de timina, são 2 de adenina. E fica faltando quanto? 90 e quanto? 96. Fica quanto para cada um? 40 e quanto? 43, gente. 43 de citosina e de guanina. Ok? Dúvida? Posso passar? Então vamos lá. Estudar, viu, gente?
Em relação ao detalhamento aí, né? Então, esse detalhamento, quais são as bases dos nucleotídeos, detalhamento dos nucleotídeos? Você tem as chamadas aí o grupo fosfato, né? O grupo fosfato, esse nucleotídeo que nós vimos aqui, ó. Esse nucleotídeo que nós vimos aqui. Vamos detalhar ele bonitinho, certo? Vamos detalhar. Então, esse nucleotídeo que vocês estão vendo aí, nós temos o grupo fosfato, né? O grupo fosfato. Esse aqui é o grupo fosfato, a pentose, que é um carboidrato, e aqui a base nitrogenada, que pode ser a adenina, guanina, citosina, timina. As chamadas bases púricas, né, são a guanina e adenina. E as chamadas bases pirimídicas, né, a uracila, no caso, vai ficar no lugar de timina quando for em RNA. São citosina, timina e uracila, tá? Púrica e pirimídica. Ok? Então, esses são os tipos de base nitrogenada. Professor, só quem tem uracila, se eu vejo nas 4 bases uma uracila, eu sei que é um RNA, porque isso aqui é exclusivo de RNA. DNA não tem uracila, ok? Então, vamos lá. Um fato importante que existe o chamado antiparalelismo das fitas de DNA. Então, vocês estão vendo que uma fita vai numa direção 5 linhas, 3 linhas, e a outra vai na direção oposta, que é a direção 3 linhas, 5 linhas. Então, as duas cadeias polinucleotídicas formam o DNA, tem polaridades opostas. Isso dá uma estabilidade enorme à molécula. Então, uma das cadeias orienta-se do carbono 5 linha para o carbono 3 linha, como está mostrado aí à esquerda, e a outra, né? E a outra orienta do carbono 3 linhas para o carbono 5 linhas. Assim, a fita tem uma extremidade 5 linha, com terminação no fosfato, ó, terminação no fosfato aqui em cima. Cadê, professor? Aqui, ó, terminação no fosfato. E a outra tem outra terminação no fosfato aqui embaixo. Tá vendo que elas são antiparalelas? Tá? Antiparalelas. Então, isso possibilita aí uma estabilidade imensa a essa molécula. E essas moléculas, e essa molécula de DNA, essa macromolécula, né, ela é antiparalela, e a gente vai ver que são complementares. Então, estamos vendo aí algumas características da molécula de DNA. Então, a autoduplicação, né, que é um processo bem interessante, ele se dá da seguinte forma. A autoduplicação, que é um processo bem interessante, então, quando nós vimos aí, ó, o seguinte, no período S, que é o período anterior, no período anterior à divisão celular, a gente vai ver isso, né? As células eucarióticas ocorre a chamada duplicação, ou chamada também de replicação do material genético. Né? Antes da célula se dividir, esse material genético ele precisa ser duplicado, replicado. Tá? E existem diversas enzimas que vão participar desse processo. Né? Então, essas duas fitas que estão aqui, né, uma fita, vocês estão vendo que as fitas são antiparalelas, e aqui é outra fita, né, essa aqui é a molécula mãe. Essas duas fitas afastam-se e quebram as ligações de hidrogênio. Onde é que está a ligação de hidrogênio, professor? Aqui, ó, a ligação, esses pontinhos aqui, ligação de hidrogênio, ok? Então, elas se afastam, quebram as ligações de hidrogênio por conta de uma enzima. Essa enzima já caiu várias vezes, é chamada DNA helicase. Helicase é como se fosse uma tesoura, tá? Então, os nucleotídeos livres presentes na célula, né? Professor, como é que eles absorvem esses nucleotídeos? Como você come a maçã, você come o DNA da maçã também, né? Quando você come um pedaço de carne, você come os nucleotídeos que estão lá formando o DNA do animal que você comeu, ou da planta que você comeu. E aí você vai digerir e esses nucleotídeos ficam disponíveis. Eles vão ficar livres nas células, unidos por uma... e eles vão ser unidos, né? Serão unidos aí por uma fita molde, respeitando as regras de complementação que nós já vimos aqui. As regras ATCG.
por ação de enzimas chamadas de DNA polimerase. Essa DNA polimerase é linda, gente. Ela simplesmente ela faz o seguinte, ela vai reorganizar de acordo com, o tipo de nucleotídeo que você está, que ele vai, nucleotídeo específico. Então, eles vão executar chamadas ligações, tá? A gente tem outras aí, e a gente diz que esse tipo de duplicação, ela é semi-conservativa. Então, a ligação também executada, as ligações entre nucleotídeos da nova cadeia pode ser sintetizada. Terminada essa duplicação, duas novas moléculas de DNA serão produzidas. Por que será semi-conservativa? Em cada uma delas, conserva-se uma fita molde inicial. A outra fita sintetizada vai ser nova. Então, então você vai abrir a molécula e dessa molécula vão surgir duas, quer dizer, vão surgir duas, mas com a mesma informação, por isso que ela é semi-conservativa, tá bom? Vamos ver como é que isso acontece no slide aqui, ó. Deixa eu apagar aqui tudo, porque fica mais fácil vocês enxergarem. Tá vendo as ligações, as pontes de hidrogênio sendo partidas? E por que ela é semi-conservativa, professor? Porque é o vermelhinho aqui, ó, isso já caiu no Enem, inclusive. Esse vermelhinho aqui, ela é da mesma fita que gerou, né, da fita molde, que a gente chama da fita molde. Então, em cima você tem as fitas moldes, e embaixo, aqui em rosinha, né, vou botar assim para cima e para baixo, você tem as chamadas fitas novas. Por que ela é semi-conservativa? Porque das duas novas moléculas de DNA, elas são formadas a partir da metade da fita original. Então, ela é semi-conservativa. Se eu posso perguntar isso na prova? Posso. Tá? Então, por que a autoduplicação do DNA é semi-conservativa? Porque as fitas que são geradas, quer dizer, a molécula que é gerada, é a partir da fita molde, né, a partir da fita molde, e as novas fitas serão implementadas e são formadas duas novas moléculas. Nós temos a primeira molécula e a segunda. Ok? Entendem por que é semi-conservativa? Sim ou sim? Só tem essa possibilidade de resposta, sim ou sim? Sim, muito bem. Sim ou sim, sim. Então, vemos aí que a molécula de DNA, ela é formada a partir de duas fitas moldes. Só repetir aqui a ação para que vocês vejam mais uma vez, tá? Então, vamos repetir. Então, há uma abertura aí, né, por uma enzima chamada de helicase, e depois você tem aí a DNA polimerase, aqui nem está falando, mas tem a DNA ligase também, que liga as duas, tá? Polimerase, inclusive, gente, só para título de curiosidade, quando há erros nessas bases, né, entre uma A e T, né, adenina e timina, e há um erro por algum motivo, por exemplo, uma insolação, por exemplo, e aí você tem alguns erros que são naturais de duplicação, a DNA polimerase seria a molécula que vai auxiliar aí essa enzima, ela vai auxiliar no reparo. Então, ela faz o reparo, tá? Reparo. Por isso que muitas vezes esses erros que acontecem, se o erro for... Claro que esse reparo ele é limitado. Né? Se esse reparo, por exemplo, uma insolação, por uma quantidade maior ou muito grande de raio ultravioleta, você pode ter um erro, uma quantidade de erros muito grande, e isso pode gerar um problema maior, inclusive um câncer. Vamos lá. Tranquilo, né? E aí, olha que lindo a helicase abrindo, olha que lindo. A helicase abrindo as duas fitas molde, né? Chama de DNA mãe, e aí vem agora as duas fitas filhas. Olha lá, a DNA polimerase, colocando aí os nucleotídeos lindos e maravilhosos, né? Formando aí os pares de base, e esses pares de base aí, então aí, a primeira, a DNA ligase, quebra as ligações da ponte de hidrogênio, e aí você tem aí a formação de duas fitas novas a partir de uma fita mãe, né, de uma fita molde, e essa fita molde vão ser empregadas aí gradativamente os nucleotídeos para formar duas fitas filho. Isso cai no Enem, viu, gente? Bastante. À medida que as ligações químicas entre as duas filhas são restabelecidas, a molécula de DNA vai formando essa dupla hélice, exatamente pelaquela configuração que a gente viu do carbono 5' 3', 5', como vocês estão vendo aqui nas duas pontas, ok? Esse antiparalelismo. Agora eu falei sem ler, tá? Então, beleza.
Então, aí, mostrando, claro, que aqui é um experimento químico, que eu não vou falar, mas aí vocês podem ver, a duplicação é semiconservativa do DNA, ela foi comprovada cientificamente em 1958 por Matthias e Franklin, né, em laboratório. Esses cientistas, eles cultivaram bactérias Escherichia coli, e eles botaram um isótopo, um nitrogênio isótopo, né, um isótopo pesado do nitrogênio. O que seria esse isótopo? É uma molécula radioativa, é tipo um marcador, né? E esse marcador ele foi encontrado aí, mostrando exatamente esse antiparalelismo, ok? Antiparalelismo, e mostrando que ela é semiconservativa, porque ela vai conservar lá em cima, né? Vai conservar lá em cima da fita molde, né, da fita mãe, né? As características até chegar até a fita filha, ok? Então, segue o barco. E aqui são alguns exercícios que eu vou deixar para que vocês façam e treinem, né, essa relação da fita molde e fita... Então, isso aqui, esse quadro aqui é importantíssimo. Tirem print, façam o que vocês quiserem, mas é muito importante. Então, o ácido nucleico, né, o RNA, que é o ácido ribonucleico, a gente já sabe que a pentose aí é uma ribose, né, a pentose é uma ribose, também uma cadeia polinucleotídica, com duas bases nitrogenadas, mas não há timina. Então, a timina que está aqui, ó, representada, a timina que está aqui representada, ela é substituída pela... Deixa eu botar aqui até o contrário, né? Deixa eu descer assim. Deixa eu só arrumar aqui que ficou horrível. A timina, ela é substituída, a timina que está presente no DNA, ela é substituída pela uracila. E aí você tem aí a diferença do RNA para o DNA. Uma das diferenças é que o RNA geralmente é fita única, né? E o DNA é fita dupla hélice. A pentose é desoxirribose no DNA, a ribose ele é a pentose do RNA. As bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, no DNA, e no RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Uma outra coisa interessante também que temos que falar a respeito do RNA, porque existem alguns tipos de RNA. O chamado RNA ribossômico, ou RNA-R, que vai formar o ribossomo que vocês conhecem, né? O RNA ribossômico, que vão formar os ribossomos, né? Que estão daqui o ribossomo. O RNA-M, se lembra que eu falei que é aquele que vai fazer a cópia do material, ele é M de mensageiro, né, que pega as informações lá do DNA, por exemplo, e vão transcrever, né, transcrever não é escrever, eles transcrevem para a fita molde, né, e aí você tem o RNA-T é o RNA transportador, que está diretamente ligado aí ao transporte dos aminoácidos para o processo de síntese proteica. Ok? Então, transporte, é chamado de transportador. Beleza? Tranquilo, suave na nave. Estamos aí finalizando mais uma aula. Dúvidas? Fale agora ou nunca se cale para sempre. Não se calem, falem. O pessoal estava falando aqui, achando que vocês não estavam falando, gente. Que absurdo, que professor é esse? Olá, Rosa, Laura, tudo bem? Então, esse assunto, gente, é um assunto que realmente ele cai bastante aí, né? Então, nós temos aí, já terminamos as bases aí, vamos partir para a célula com vocês, falar de membrana plasmática, falar de fosfolipídio, e aí vocês já sabem o que é fosfolipídio, que é o tipo de lipídio que tem lá um fosfato. Olha que beleza. Olha a linguagem que nós já estamos falando, já é outra coisa, a gente já está falando agora de forma técnica e científica, e é assim que a gente vai levar o nosso curso.